Plantas nativas, quais são as principais ali que você está atualmente trabalhando? A gente, assim, acho que quem conhece um pouco da minha história, né, eu cheguei aqui em Jataí, fiquei um tempo na gestão, né, na direção geral da universidade, e assim que saí comecei a ver esse paraíso, né, tanta coisa bonita, tanta coisa sem estudo e necessário aprofundar o conhecimento básico do básico. Tá? A gente na literatura não achava praticamente nada. Assim, evidentemente que tem N plantas nativas, N espécies, né, importantes, né, algumas caminhando a passos largos, né, para a extinção, aí, não tão longe quando a gente fala de extinção de uma espécie. A gente pensa na escala evolutiva, lógico que 100 anos é pouco, tá? Mas são espécies que aos poucos a gente vai vendo que está caminhando para uma dificuldade muito grande. E a gente começou a pensar nisso. Em 2008, eu elaborei um projeto, né, encaminhei para o CNPq, que era o nosso órgão, né, de financiamento da ciência, tecnologia e inovação no país, e naquele ano com pujança de recursos, e a gente conseguiu um financiamento muito bom. Então ali a gente pensava em 4 espécies, né? Uma delas é o que o goiano adora, né, que é a gueroba, né, que é Fiagrus oleracea, né, o nome científico dela. E uma outra que a gente pensou era a macaúba, que na época do biodiesel, e é importantíssima, uma espécie de grande importância também. Só que esbarrou numa situação de que essas 2 espécies, a gente precisa de um campo muito amplo para poder manejar, né? Porque a gente vai trabalhar com melhoramento, avaliação, a gente precisa de muitas plantas. E só para você ter uma ideia, por exemplo, a macaúba, a gente precisa em cada planta 25 metros quadrados. Então você imagina o distanciamento que ela necessita. Então 5 por 5, um espaçamento assim, médio usado. E no hectare a gente consegue colocar 400 plantas. E quando a gente fala de estudo de variabilidade e tal, 400 plantas é muito pouco. E a gente tomou a decisão de recuar e deixar essa planta. Ela tinha muita dificuldade no processo de propagação. A gente tomou a decisão de só fazer avaliação geral, está mapeado do estado de Goiás, né, onde tem frequência muito alta dessa espécie, que é a macaúba. E aí a gente optou por tocar com mais profundidade 2 espécies, né? Que é o anacágio humile, que é o cajuzinho do cerrado, né? O famoso, embora, né, muitos locais a gente chega, né, tem uma confusão do cajuzinho do cerrado, mas a gente trabalha com o que a gente chama de herbáceo, né, que é um arbóreo, né, que vira árvore e tal, e o herbáceo, que é uma planta de 80 centímetros, 1 metro, 1,20 m, às vezes não passa muito disso. E aí começamos então esse trabalho com o cajuzinho e a outra espécie, né, muito saborosa, que é vem lá do grupo das Campomanésia, né, que é a gabiroba, né, o que todos conhecem no estado de Goiás, em alguns outros locais tem vários nomes, né, que é o nome popular. Então nós somos essas 2 espécies. Nós temos um campo hoje com 2 focos assim, muito interessantes. Um deles é pensar na conservação. Como a gente pode manter isso? E aí o que a gente chama de coleção de germoplasma. É uma forma de você manter essas espécies, né? Não chamar assim como você colocasse o dinheiro lá no banco e deixar ele guardado lá. Então, quando a gente pensa e fala do banco de germoplasma, é você pegar a variabilidade existente naquela espécie e colocar em um determinado local para manter ali. Tem algumas formas, né, diferentes de manter. Na verdade, 3 grandes formas. Uma delas que a gente fala in situ, né? Que é no local onde existem. São os parques, por exemplo, que tem espalhados pelo país afora. Então, você pode manter ali, né, no local de ocorrência, plantas vivas de ocorrência dela, o habitat natural dela. Mas não era o que a gente queria, porque a gente queria trazer a variabilidade e a representação dessas espécies pegando uma área geográfica maior. Tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, nosso campo de gabiroba, a gente tem plantas, representação lá dentro de 19 municípios espalhados entre o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso. Então a ideia é trazer isso para cá. E se você vai fazer a conservação in situ, um local só. Então tem aquele conjunto, né, que a gente chama de pool gênico, né, que tem ali a variabilidade, é onde você teria essa manutenção. E a gente queria mais, a gente queria trazer essa representação. A gente chama de coleção ex situ, porque ela foge do seu ambiente natural. Tá? Então, seria ali, pela pronúncia que você me disse, seria uma extra-sítio, ali, uma extra-local. Isso, a saúde do ambiente continua em vivo, né, porque a planta no campo. Tá? E aí vem um grande problema, no caso específico, documentando a gabiroba, ela tem uma dificuldade muito grande de você conservar, como a gente conserva a soja, o feijão, o milho, etc., a semente. Ela não aceita
a dessecação, né? Você reduzir a umidade da semente. Então, só para ter uma ideia, a gente, dentro das nossas pesquisas, a gente tira a semente e às vezes coleta o fruto do campo, 3 dias, 4 dias, a gente já fala, vamos deixar na geladeira que não vai ter problema. Colocava para germinar, germinava 5%, 8%. Você tira no dia que colheu, leva e faz a muda, a germinação é perto de 100%. Vocês vêm fazendo esse trabalho e está tendo esse sucesso e está identificando também a dificuldade, porque as pessoas falam assim, mas como, por que está entrando assim em extinção, que a gente não acha mais, que antigamente a gente via pelo cerrado e agora não acha mais? É essa, você acha que então um pouco pode estar ali, nessa germinação, que eu fazer um transporte da semente, eu posso perder todo o poder germinativo dela muito rápido. Com certeza, né? O mecanismo de propagação dela é via semente, né? Agora, o que tem, assim, muito interessante, né, e quem visita campo de um gabiroba, né, na área aí, natural, a gente costuma dizer que ela fica em moita, né? Isso! E muito interessante porque ela tem uma capacidade, né, por exemplo, o campo que a gente tem lá na universidade, ele aos poucos já vai fechando. A gente tinha uma plantinha só que a gente colocou, essa plantinha ali, lógico, ela foi crescendo, dando galho e tal, e ela começou a fazer as ramificações, né, subterrâneas. Pois como se essas fosse ramificações. Tem gente que fala assim que muda de gabiroba tem que ser pela raiz. Procede isso? Ou ali seria frutos que caem e geram uma nova planta? Como é que é esse processo subterrâneo? Esse é que eu interrompi o bloco anterior falando um pouco dessa questão da dificuldade da propagação dela. Porque pela semente, a gente propaga, tem 2 grandes problemas na semente. Primeiro que a propagação, para fazer com que germine, você tem que coletar o fruto e o mais rápido possível você fazer o plantio, você fazer a semeadura. Outro problema que tem aí é porque você tem uma planta muito boa, você chega lá e olha aquela planta de gabiroba, um fruto lindo, grande, doce, que a gente faz... Avalia tudo, né? Avalia tudo, a gente faz a estimativa, faz a detecção do Brix, né, o grau Brix que tem, que é o açúcar da... Assim, nossa, tá uma delícia. E, na verdade, quem está consumindo, né, você vai colocar na boca e vai sentir imediatamente que tem aquele sabor muito mais adocicado que os outros falam. É essa que eu vou plantar. E esse que é o problema. Você coloca a planta, ela não reproduz a mãe. Tá? Ela é infiel, ela não reproduz a mãe. Ela busca alguém lá atrás da família? Não, porque a gente tem 2 grandes grupos, né, de reprodução. Tá? Bom, tem mais coisa, mas no geral, assim, para que as pessoas entendam, a gente tem 2 grandes grupos, que é uma reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, quando tem reprodução sexuada, envolve gametas. E o gameta é como a gente pensasse na espécie humana, né? Você tem um filho, não vai ser igual à mãe. Idêntico à mãe, idêntico. A gente pensa na situação. Porque se você pegou um fruto lá da gabiroba, lá no campo, extremamente saboroso, o que vai querer repetir aquele fruto quando você fizesse a muda. Isso não acontece em virtude dessa combinação dos gametas, porque o pólen que vai fecundar aquela flor para gerar a semente é um pólen que você não sabe de onde veio. Tá? Esse pólen ele pode ser de uma planta extremamente completamente diferente da mãe. Uma planta que não tem interesse para você. De repente o fruto é muito pequeno, o fruto não tem um sabor adequado, e esse pólen polinizou sua flor. E aí a descendência ela já sai com outra característica. Então, qual que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é o outro processo de propagação, que é o assexuado. O assexuado, você pega uma determinada parte que a gente faz na jabuticaba, enfim, aí você vai lá e pega uma parte da planta e faz com que essa parte produza uma nova planta. Então, você reproduziu fielmente, tem algumas pequenas mudanças genéticas, mas assim, no geral, você reproduz fielmente aquela planta que você tinha mãe. E isso vai produzir para você um fruto como aquele que você tinha. Aí você coloca a questão da sistema radicular. Nós fizemos um trabalho recentemente na universidade, a gente vai avançar mais nesse trabalho, pegando, né, inclusive com as mudas que a gente fez, e colocava nos tubete, quem conhece o tubete, ele tem um orifício embaixo, onde a saída da água. Né? E o que acontece com a planta? A raiz ia crescendo, ela saía nessa parte de baixo. A gente foi lá e cortou essas pontas das raízes e usou hormônio para verificar se ela restabelecia uma nova planta com mais facilidade que a faixa aérea. Porque pela estaca a gente não consegue. Ela até solta folha e tal, mas ela não consegue emitir os calos radiculares. E aí não forma raiz. Quando acaba a reserva daquele talinho talozinho, daquela ramificação que você pegou,
ela seca, acabou. Porque ela não tem mais Ela alimento. não tem mais alimento, ela não tem como puxar, que é a raiz que faz isso. E aí, pela raiz, a gente teve uma eficiência muito maior comparado a isso. Tá? Então, assim, é trabalho que a gente vai ter que avançar mais. Tá? Tem vários exemplos, inclusive, de reportagem, de matéria que a gente fez aqui, né, que divulgou o pessoal de São Paulo. Né, Não, o pessoal também. liga ainda, olha, gente, é uma reportagem bem antiga. Nós vamos dar uma visitada no campo para a gente atualizar e aproveitar que ainda está nesse momento agora reprodutivo. Isso, tá lindo o campo, todo florido. É lógico que assim, ela passa, algumas plantas vão um pouco mais à frente, né, mas é uma coisa assim maravilhosa. Né? Você chega no campo, a planta toda sem folha e de repente começa a soltar os botões, né, florais, e rapidamente aqui fica tudo branco, né, e cheio de flores. Tá lindo o campo e é o sinal da chuva, né, que quando a chuva chega, a gabiroba está emitindo flor. Então, assim, é uma das coisas que a gente tem que avançar muito, é como propagar de forma sexuada. Este é um caminho. O outro caminho que fica mais com controle, e é um trabalho que a gente está fazendo, inclusive recentemente nós apresentamos um projeto do CNPq, tomara, né, que o recurso apareça, né, para que a gente realmente... As pesquisas neste país não podem parar, e o órgão nosso financiador de pesquisa é o CNPq. E assim, a gente tem hora que a gente fica assustado, né, com aquilo que a gente vê, parece que não tem nenhum interesse. E pensar numa planta nativa, ela tem muita dificuldade. Se a gente não tiver um investimento público, né, para que isso seja feito, a pesquisa não avança, porque ela não é uma planta que você desenvolve uma pesquisa e imediatamente você tem um lucro ou um rendimento ou algo de volta daqui financeiramente. Então, mas é uma coisa, para mim, estratégica, uma coisa muito importante para o futuro da humanidade. Então, a gente precisa desses recursos, né, e nós apresentamos agora recentemente, a ideia é o quê? A gente trabalhar num dos níveis mais avançados, né, em termos de busca de variabilidade via DNA, né, que são os marcadores que a gente tem mais modernos hoje, e identificar plantas superiores lá dentro e montar um campo isolado só de planta superior. Aí a gente foge dessa história de você ter uma planta inferior cruzando com uma planta superior. Você vai montar tudo no mesmo local, só plantas de alta performance. E isolada, e nesse ambiente a gente vai coletar os frutos e fazer a muda de alta qualidade. Désio, nós vamos ter que retomar essa conversa no outro dia. O nosso tempo já está esgotado ali. Okay. O assunto é muito gostoso. Nós vamos providenciar a visita no campo. Okay. Pessoal que quiser rever a reportagem que nós já fizemos, nós temos pelo menos duas que eu me recordo. Tem uma de uma área que o produtor foi lá e ainda deu uma mãozinha para a natureza e jogou um adubo, já tem alguns anos, todas as duas reportagens, está lá no nosso canal no YouTube, Fabelle Oliveira. Então, se você pesquisar por lá, por gabiroba, alguma coisa nesse sentido, e outra que eu trabalhei, que eu fiz com o Edésio, justamente mostrando o campo lá ainda com muitas variedades, né, trazendo de vários lugares, muitas espécies, né, o nome é esse. Na verdade, acessos, que a gente chama. É a mesma espécie, né? Na verdade, tem duas espécies lá, mas são acessos, né? Uhum. Em que depende da forma, do cruzamento e tudo mais, são diferentes geneticamente. Aí ela tem performance diferente. E nós vamos sempre trazer aí para você essas informações. Inclusive, depois eu vou investigar o Edésio também, que ele tinha lá uma pesquisa com o milho crioulo. Eu vou ver se ele está fazendo isso ainda para a gente mostrar dentro desse banco de germoplasma, que é a paixão dele.